Sou Arnaud da Silva, diretor adjunto de aposentadorias e pensões da Delegacia Sindical no Rio de Janeiro, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Neste vídeo, eu vou falar e mostrar as aposentadorias voluntárias na Emenda Constitucional 103 de 2019. A Emenda Constitucional 103 trata de inúmeros temas, por isso se torna difícil, complexo falar da emenda como um todo, tratando de uma única vez de todos os temas. Então, eu decidi, para facilitar o entendimento da emenda, segmentá-la, tratando em cada vídeo de um tema específico. Neste, nós trataremos apenas e tão somente das regras de aposentadoria voluntária. E vamos estudar basicamente 5 artigos. O artigo 3º, que trata das regras do direito adquirido antes da emenda 103, os artigos 4º e 20, que tratam das regras de transição para os servidores que ingressaram no serviço público até 13/11 de 2019, o artigo 10, que trata da regra geral, e o artigo 26, que trata da forma de cálculo dos proventos pela média das remunerações. Ok? Então, feita esta introdução, passemos a examinar o conteúdo da Emenda Constitucional 103 de 2019. Muito bem. Eis aqui a Emenda 103. E vamos começar pelo exame superficial do seu artigo 3º, que permite a aposentação a qualquer tempo pelas regras anteriores a 13/11 de 2019, desde que sejam cumpridos os seus requisitos até essa data. Vamos passar aqui rapidamente sobre estas regras, porque as aposentações por elas a partir de 2019 são residuais. Atualmente, em 2024, são raras as aposentações por estas regras. Então, eu vou passar aqui pelos seus requisitos. Quem quiser analisar melhor estas regras, podem dar uma pausa no vídeo para verificar quais são os requisitos de cada uma delas e, se quiserem aprofundar o estudo, recorrer à sua fundamentação legal. Então, temos aqui 5 regras. As regras 1 e 2 referem-se a regras gerais, que estão lá no artigo 40, parágrafo 1º, 3A e 3B. A letra A refere-se à aposentadoria por idade e tempo de contribuição, e a letra B refere-se à aposentadoria por idade proporcional ao tempo de contribuição. As regras 3, 4 e 5 são regras de transição. A primeira delas, regra de transição do artigo 2º da Emenda 41/2003, que é destinada aos servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 98, data de publicação da Emenda 2098. A regra de transição do artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003, que é uma regra elegível pelos servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, data de publicação da Emenda 41.
E a última regra de transição é do artigo 3º da emenda 47 de 2005, que é uma regra elegível pelos servidores que ingressaram no serviço público até 16 de 12 de 98, data de publicação da emenda 2098. Ok? Então, volto a dizer, quem quiser se aprofundar na análise dessas regras, sugiro navegar nos seus dispositivos legais que estão listados aqui para conhecer melhor estas regras. Lembrando que todas elas foram revogadas pela emenda 103. As regras gerais 1 e 2 foram revogadas tacitamente pela emenda 103, 19, ao estabelecer nova regra geral de aposentadoria voluntária, e as regras 3, 4 e 5 foram expressamente revogadas pelo artigo 35 da emenda 103, 19. Como disse, apenas existem aposentadorias residuais por essas regras do direito adquirido. São raríssimas as aposentações atualmente por estas regras. E por que são raras as aposentações? Porque não são vantajosas. Não vejamos aqui como é que se calcula os proventos por essas regras do direito adquirido. Para os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, não optantes pelo RPC, existem duas formas de cálculo dos proventos. A primeira dela, com integralidade, e a segunda, pela média aritmética das 80 maiores remunerações que serviram de base de cálculo da contribuição previdenciária desde julho de 94. No caso do cálculo dos proventos pela média, o valor dos proventos é limitado ao valor da última remuneração. É por isso que não é vantagem aposentar-se pela média aritmética, pelas regras anteriores à emenda 103, 19, ok? Uma vez que os proventos, pelas regras do direito adquirido, está limitado ao valor da última remuneração, e aposentando-se pela média aritmética da emenda 103, não há limite de valor para os proventos. Para os servidores que ingressaram no serviço público entre 31 de dezembro de 2003 e 4 de fevereiro de 2013, não optantes pelo RPC, calcula-se o provento utilizando-se a média aritmética das 80 maiores remunerações que serviram de base de cálculo da contribuição previdenciária desde julho de 94. Também, neste caso, o valor dos proventos é limitado ao valor da última remuneração. Por fim, para os servidores que ingressaram no serviço público até 3 de 2 de 2013, optantes pelo RPC, e para os servidores que ingressaram no serviço público após 3 de fevereiro de 2013, calcula-se os proventos pela média aritmética das 80 maiores remunerações que serviram de base de cálculo da contribuição previdenciária desde julho de 94, sendo o valor dos proventos limitado ao teto do RGPS. Estes servidores aqui são vinculados ao regime de previdência complementar. E 3 de fevereiro de 2013 é a data em que entrou em vigor o RPC. Ok? O reajuste dos proventos calculados com as regras do direito adquirido é reajuste paritário para as aposentações com integralidade e o reajuste pelo INPC para as aposentações pela média das remunerações. Então, vimos assim, de forma superficial, as hipóteses de aposentação pelas regras do direito adquirido, garantidas, asseguradas pelo artigo 3º da emenda 103. Vejamos agora a regra geral da emenda 103, que consta lá em seu artigo 10. A regra geral
ela é definida, é tratada em dois artigos distintos. No artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, e no artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1 da Emenda 103. Este artigo 40, parágrafo 1º da Constituição já possui a redação da Emenda 103, que definiu como regra geral de aposentação após 13/11/2019 uma idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, ficando para lei complementar dos entes federativos a definição dos demais requisitos. Então, vejam, a própria emenda 103, ao mudar a redação do parágrafo 1º, mencionou que os demais requisitos, além de idade, seriam estabelecidos em lei complementar. Ora, a própria emenda, e o legislador nisso ele foi preciso e foi conservador, como essa lei complementar ainda não foi publicada, a própria emenda tratou de estabelecer os demais requisitos para aposentação voluntária. É o que consta de seu artigo 10. Até que entre em vigor lei federal que disciplina os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplique-se o disposto neste artigo. Vale dizer que esta, de certa maneira, esta regra geral é, na verdade, uma regra transitória, uma vez que ela vale até que entre em vigor lei federal, que poderá vir a mudar estes requisitos. Ok? Muito bem. Então, prevê o parágrafo 1º do artigo 10 que os servidores públicos federais serão aposentados, e aí, nos incisos 1, letras A, B, C, D, vêm os requisitos de idade na letra A, de tempo de contribuição na letra B, tempo no serviço público na letra C e tempo no cargo na letra D. Então, idades mínimas de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, conforme fora definido lá no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, e a emenda 103, em seu artigo 10, definiu os demais requisitos, que são tempo de 25 anos de contribuição para ambos os sexos, 10 anos de efetivo exercício do serviço público para ambos os sexos, 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria para ambos os sexos. O cálculo dos proventos de aposentadoria voluntária, da regra geral, é feito na forma da lei, conforme prevê o próprio artigo. Entretanto, como ainda não há uma lei definindo a forma de calcular esses proventos, esse cálculo será feito na forma do artigo 26 da emenda 103, que basicamente é feito desta forma. Então, apura-se a média aritmética com as remunerações desde julho 94, traz a valor presente essas remunerações e aplica-se sobre esta média 60% aos 20 anos de contribuição. Além disso, adiciona-se 2% da média por ano excedente a 20 anos de contribuição para os servidores não optantes pelo RPC. Isso está de acordo com o artigo 26, caput, e parágrafo 2º, 2. Então, para os servidores não optantes,
que se aposentam pela média das remunerações da regra geral, calcula-se os proventos aplicando-se 60% da média aritmética aos 20 anos, mais 2% da média por ano excedente a 20 anos, a partir do 21º, de tal sorte que o servidor que se aposenta pela média das remunerações da regra geral só atinge 100% da média aos 40 anos de contribuição e continua somando 2% por ano. Então, passando de 40 anos de contribuição, vai acrescentando 2% a cada ano. Quem se aposenta, por exemplo, com 50 anos de contribuição, os seus proventos equivale a 120% da média aritmética. Na letra B, trata dos proventos de quem optou pelo RPC. A regra é a mesma, 60% da média aritmética, só que esta média limitada ao teto, das remunerações que você vê de base de cálculo da contribuição previdenciária de julho de 94 até 20 anos de contribuição, mais 2% da média por ano excedente a 20 anos de contribuição para os servidores vinculados ao RPC, obrigatoriamente ou por opção. Então, esta regra de cálculo dos servidores que são vinculados ao RPC consta lá do artigo 26, caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º, 2. Então, letra A, para os servidores não optantes, sem limite dos proventos, e letra B, para os servidores vinculados ao RPC, com a média aritmética limitada ao teto e sobre ela calculado os proventos. Ok? De tal maneira que aqui, pela letra B, os servidores vinculados ao RPC que se aposentarem com menos de 40 anos receberão menos do que o teto, porque perderão 2% por ano inferior a 40 anos. E quem se aposentar acima de 40 anos tem o seu provento limitado ao teto do RGPS. Ok? Aqui, limitado ao teto do RGPS. Faltou acrescentar aqui. Ok? O reajuste dos proventos calculados pelo artigo 10, regra geral, é o INPC anual. Perfeito? Então, artigo 10, regra geral, tem como única forma de cálculo de proventos a média das remunerações. Não há possibilidade de aposentação com integralidade pelo artigo 10, somente média das remunerações. Vejamos agora a regra de transição pela soma de pontos para o servidor público federal que tem ingressado no serviço público em cargo efetivo até 13 de 11 de 2019. Okay? Nos incisos 1 a 5 estão definidos os requisitos a serem cumpridos para a aposentação pela regra de transição do artigo 4º. O inciso 1 trata da idade, 56 anos e 61, 61 anos, para a mulher e para o homem. Foi a idade definida lá em 2019, e 57 anos para a mulher e 62 anos para os homens, a partir de 2022. O inciso 2 trata do tempo mínimo de contribuição, 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem. Item 3, tempo de efetivo exercício no serviço público. 4, tempo no cargo, em que se der aposentadoria. E o inciso 5 trata justamente da regra que dá nome à regra de transição soma de pontos. Ou seja,
o servidor, além de cumprir os requisitos mínimos de 1 a 4, os incisos 1 a 4, tem que atender o somatório de pontos segundo esta tabela, que está aqui abaixo. Vejam, em 2019, a mulher tinha que somar 86 pontos e o homem 96, que essa quantidade de pontos nada mais é que 56 anos mais 30 anos para a mulher, 61 anos mais 35 para a mulher, para o homem, em 2019. A partir de 2020, soma-se um ponto para cada ano, de tal sorte que em 2024, a mulher, para aposentar-se pelo artigo 4º, além de atender aos requisitos dos incisos 1 a 4, tem que somar 91 pontos e o homem tem que somar 101 pontos. Essa contagem encerra-se para os homens em 2028, quando atingir a soma de 105 pontos, e para a mulher em 2033, quando atingir a soma de 100 pontos. A partir de 2028, para os homens, fica fixo em 105 pontos, e para as mulheres, a partir de 2033, fica fixo em 100 pontos. O cálculo dos proventos pelas aposentadorias do artigo 4º é feito na forma do parágrafo 6º, que define o seguinte: os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão à integralidade, que nada mais é que a totalidade da remuneração, para os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, não tenha feito a opção para o RPC e tenha, no mínimo, 62 anos se mulher e 65 anos se homem. Então, para estes servidores que atendem a estes requisitos aqui do inciso 1, os seus proventos equivalem à integralidade, à totalidade da remuneração. E os servidores que não estiverem contemplados aqui no inciso 1, aplica-se no cálculo de seus proventos o valor apurado na forma da lei, no caso, o artigo 26 da emenda 103. Vejam, e é calculado da seguinte forma: o inciso 2, as aposentadorias do artigo 4º, pela média das remunerações do inciso 2 do parágrafo 6º. Então, na letra A, os servidores não optantes pelo RPC, calcula-se da seguinte forma: 60% da média aritmética das remunerações que serviram de base de cálculo da contribuição previdenciária desde 1994 até 20 anos de contribuição, mais 2% da média por ano excedente a 20 anos de contribuição. Artigo 26, caput, e parágrafo 2º, inciso 1. Então, percebe-se que esta forma de cálculo é exatamente igual à forma de cálculo de quem aposentou-se pelo artigo 10, os não optantes. Okay? Da mesma forma que o artigo 10, o servidor que se aposenta pela média das remunerações do artigo 4º somente receberá 100% da média aos 40 anos de contribuição. E a partir dos 40 anos de contribuição, soma-se 2% da média, sem limite de valor. A letra B trata das aposentações dos servidores vinculados ao RPC, seja obrigatoriamente, que entrou após
3 de fevereiro de 2013, ou por opção. Ok? Então, a média aritmética, neste caso, é limitada ao teto do RGPS, e sobre esta média limitada ao teto, aplica-se 60% aos 20 anos de contribuição, mais 2% por ano excedente a 20 anos. De tal sorte que, aos 40 anos de contribuição, o servidor vinculado ao RPC receberá o teto do RGPS. Ok? E mesmo que ultrapasse os 40 anos de contribuição, os proventos de quem está vinculado ao RPC está limitado ao teto do RGPS. Esse cálculo está lá no artigo 26, caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º, 1. Muito bem. O reajuste dos proventos de quem se aposenta pelo artigo 4º é um reajuste paritário para as aposentações com integralidade, que se aposentam com base no inciso 1 do parágrafo 6º, e o reajuste pelo INPC para as aposentações pela média das remunerações. Agora, algumas considerações a respeito deste artigo 4º, que é, sem dúvida, o artigo mais complexo, mais difícil de entendimento, sobretudo por decisões recentes do TCU sobre as aposentações por este artigo. Pelo entendimento firmado pelo TCU nos acórdãos 23 de 2023 e 2024 de 2024, relativamente às aposentações pelo artigo 4º, bem como pela literalidade do seu parágrafo 6º, incisos 1 e 2, o servidor não optante pelo RPC, que tem ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e que tenha pelo menos 62 anos de idade, se mulher, ou pelo menos 65 anos de idade, se homem, não pode aposentar-se pelo artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 2, que é a média das remunerações, devendo aposentar-se pelo artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 1, integralidade. Nesse caso, se o servidor quiser aposentar-se pela média das remunerações, deve optar pelo artigo 10. Também poderia aposentar-se pelo artigo 20, parágrafo 2º e 2, enquanto perdurar orientação nesse sentido da administração e enquanto não houver manifestação contrária do TCU. Então, o que o TCU está entendendo é que os servidores que cumprem estes requisitos não podem aposentar-se pela média da remuneração. Ok? Isso tem dois julgados, esse Acórdão 23 de 2023 da primeira Câmara e o Acordo 2024 de 2024 da segunda Câmara. E o TCU é quem dá a última palavra em aposentadoria, em assuntos de aposentadorias e pensão. Então, enquanto perdurar este entendimento, estes servidores não podem aposentar-se pela média da remuneração, devendo aposentar-se com integralidade. Por outro lado, considerando ainda a literalidade do artigo 4º, parágrafo 6º, incisos 1 e 2, o servidor não optante pelo RPC, que tenha ingressado no serviço público até 31 de 2 de 2003 e que tenha menos de 62 anos de idade, se mulher, ou menos de 65 anos de idade, se homem, não pode aposentar-se pelo artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 1, integralidade, devendo aposentar-se pelo artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 2, média aritmética das remunerações. Nesse caso, se o servidor quiser aposentar-se com integralidade, deve optar pelo artigo 20. Ok? Então, voltando aqui ao texto dos incisos 1 e 2 do parágrafo 6º.
Se ingressou até 31 de dezembro de 2003, é não optante e tenha pelo menos 62 anos se mulher e 65 anos se homem, aposenta-se com integralidade. Não estando, não tendo atendido esses requisitos, todos os demais servidores vão para o inciso 2, apuração na forma da lei, pela média aritmética das remunerações. Muito bem. Então, aqui vale registrar que a portaria SGP 7GG-ME, número 10360 de 2022, prevê, no parágrafo 2º do artigo 61, a possibilidade dos servidores que se enquadram no inciso 1 optarem pelo cálculo dos proventos na forma prevista no inciso 2. Então, aqui são posições antagônicas. A administração entende que o servidor pode optar entre os incisos 1 e 2 do parágrafo 6º do artigo 4º. O TCU considera ilegal as aposentadorias pela média dos servidores que atendem aos requisitos do inciso 1. Então, na medida do possível, orienta-se os colegas que atendem aos requisitos do inciso 1 do parágrafo 6º do artigo 4º a optarem pelo artigo 10. Desta forma, eles fugirão desse entendimento do TCU. Ok? Muito bem. Vejamos agora o artigo 20, que é a regra de transição, pedágio 100%, para o servidor público federal que ingressou no serviço público em cargo efetivo até 13 de 11 de 2019. Os requisitos estão nos incisos 1 a 5. Esse inciso 6 aqui está errado. Inciso 5. Inciso 1 trata da idade mínima. Inciso 2, tempo de contribuição mínimo. 3, tempo mínimo de serviço público. 4, tempo mínimo no cargo. E 5, um período adicional de contribuição igual ao tempo que, em 13 de 11 de 2019, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2. Esse inciso 5 é que dá nome à regra, pedágio de 100%, do tempo que faltava para cumprir 30 anos mulher, 35 anos homem de contribuição, em 13 de 11 de 2019. Exemplo, servidor mulher, que em 13 de 11 de 2019 tinha 28 anos de contribuição, terá que pagar um pedágio de 2 anos e somente poderá aposentar-se pelo artigo 20 com 32 anos de contribuição. O homem que, em 13 de 11 de 2019, tinha apenas 32 anos de contribuição, faltavam 3 anos para cumprir o tempo mínimo de 35 anos de contribuição. Terá que pagar um pedágio de 100% do tempo que faltava, 3 anos. Então, somente poderá aposentar-se quando completar 38 anos de contribuição. Isso é o que denominamos de regra de transição, pedágio 100%. O cálculo dos proventos é feito na forma do parágrafo 2º do artigo 20. O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá. Em relação ao servidor público que tem ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003, o provento é calculado com integralidade, que corresponde à totalidade da última remuneração. E no inciso 2, os demais servidores, vale dizer, quem não entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Então, calcula-se na forma da lei, que, neste caso, enquanto não houver lei, apure-se na forma do artigo 26 da emenda 103, pela média das remunerações. E, basicamente,
o valor é o que consta nas letras A e B. A letra A, para os não optantes pelo RPC, o servidor que se aposentar pelo artigo 20 recebe 100% da média aritmética das remunerações. É o que está definido no artigo 26, caput, parágrafo 3º, 1. Para os servidores que optaram pelo RPC, a média das remunerações estará limitada ao teto do RGPS e os proventos corresponderão a 100% desta média. É o que consta lá do artigo 26, caput, parágrafo 1º e parágrafo 3º, inciso 1. Então, esta é a forma de cálculo dos proventos de quem se aposenta pelo artigo 20. Desde já, é bom lembrar que a administração, em sua portaria publicada em 22, portaria 10360, a administração entende que o servidor poderá optar entre os incisos 1 e 2, podendo aposentar-se com integralidade ou pela média das remunerações. O servidor que entrou até 31 de dezembro de 2003 poderá optar entre inciso 1 e 2. Pela literalidade dos incisos 1 e 2, a gente entende que quem entrou até 31 de dezembro de 2003 necessariamente deveria aposentar-se com integralidade, não podendo aposentar-se pelo inciso 2. Mas não é assim que entende a administração e também não há manifestação ainda do TCU em relação a essa forma de cálculo. Então, por enquanto, prevalece o entendimento da administração de que o servidor que ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 poderá optar, no cálculo dos proventos, pela integralidade do inciso 1 ou pela média das remunerações do inciso 2. O reajuste dos proventos das aposentadorias pelo artigo 20 é o reajuste paritário para as aposentações com integralidade e o reajuste pelo NPC para as aposentações pela média das remunerações. Aqui teço aquelas considerações sobre o artigo 20, justamente falando que a literalidade do artigo 20 de seu parágrafo 2º, incisos 1 e 2, nos leva ao entendimento de que os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de 12 de 2003 somente podem aposentar-se com integralidade, não lhe sendo possível aposentar-se pela média das remunerações, parágrafo 2º e 2. Neste caso, para a aposentação pela média, esses servidores deveriam aposentar-se pelo artigo 4º, parágrafo 6º, 2, caso tenha menos de 62 anos se mulher e menos de 65 anos se homem. Ou pelo artigo 10, caso tenha ao menos 62 anos se mulher ou ao menos 65 anos se homem. Atentar para o fato de que as aposentações pelo 4º e pelo 10, pela média das remunerações, acarretarão redução no valor dos proventos, caso o servidor tenha menos de 40 anos de contribuição. Lembro que o TCU ainda não se manifestou sobre esse entendimento, que é uma interpretação literal. Okay? Então, não há ainda manifestação do TCU sobre isso. De qualquer forma, a portaria SGP 7GGME 10360 de 2022 prevê, no artigo 68.2c, que o servidor enquadrado no item 1 do parágrafo 2º do artigo 20 poderá aposentar-se na forma do parágrafo 2º, inciso 2. Esta interpretação da administração é o que nos interessa nesse instante, e dá um amparo ao servidor público que ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 a optar pela aposentadoria do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 20, integralidade, ou pelo inciso 2, parágrafo 2º,
do artigo 20, média das remunerações. Ok? Então, por enquanto, é o que interessa para nós. Aqui, uma breve passada no artigo 26, uma vez que já falamos sobre ele em todas as regras. O artigo 26 é o que disciplina a forma de cálculo dos benefícios do RPS, tratados na emenda 103. E aqui fala até que lei discipline o cálculo. Vale dizer que a qualquer instante poderá vir uma lei que modifique a forma de cálculo destes benefícios. Enquanto não houver lei, para o cálculo dos benefícios do RPPS, será utilizada a média aritmética simples das remunerações adotadas como base para contribuições ao RPPS atualizadas monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência a julho 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Então, você pega cada remuneração que serviu de base de cálculo desde julho 94, traz a valor presente pelo INPC e calcula a média. Esta média será a base para cálculo dos proventos. O parágrafo 1º diz que esta média é limitada ao teto do RGPS para o cálculo dos proventos de quem está vinculado ao RPC. Ok? Então, as bases de cálculo é o caput do artigo 26 para os não optantes pelo RPC e o parágrafo 1º para os optantes pelo RPC. O parágrafo 2º trata justamente do cálculo dos proventos. O caput trata da média e o parágrafo 2º do cálculo do benefício, dos proventos. E diz aqui o parágrafo 2º: o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na fórmula vista no caput. Então, caput trata da média sem limite de valor para aposentações pela média. E no parágrafo 1º, que é a média limitada ao teto do RGPS para aposentações pelo RPC, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que excedeu o tempo de 20 anos de contribuição nos casos de aposentação pelo inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 4º, que é a transição por pontos, e do parágrafo 4º do artigo 10, que é a regra geral. Então, como eu já falei anteriormente, para as aposentações pela média do artigo 4º e do artigo 10, o servidor só vai receber 100% da média aos 40 anos de contribuição. Em compensação, não há limite desses proventos, uma vez que, após o 40º ano, será acrescido 2% da média por ano de contribuição. Okay? Quem aposentar-se pelo artigo 4º ou pelo artigo 10, pela média das remunerações, e aposentar-se com 50 anos de contribuição, receberá 120% da média das remunerações. O parágrafo 3º, e seu inciso 1, trata do valor do benefício de aposentadoria da transição pedágio e diz que estes servidores que se aposentarem pelo artigo 20 receberão 100% da média. Isso é o que está no seu parágrafo 3º, inciso 1. Então, o servidor receberá 100% no caso de aposentação pelo inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 20, que é a transição pedágio. Ok? Muito bem. O parágrafo 6º do artigo 20 é o que trata da possibilidade de exclusão da média das contribuições das menores contribuições utilizadas para o cálculo da média, excedentes ao tempo mínimo de contribuição exigido para aposentação. Isso é uma vantagem, um benefício para o servidor. Vamos supor as aposentações pelo artigo 20 de uma servidora mulher
que não tinha pedágio a cumprir em 13/11/2019, já tinha completado 30 anos, e aposentou-se com 35 anos de contribuição. Ela precisava apenas de 30 anos de contribuição para aposentar-se. Então, tem 5 anos excedentes. Ou seja, 5 vezes 12. Ela tem 60 contribuições excedentes ao tempo de contribuição mínimo exigido para a aposentadoria. Então, ela pode excluir as 60 menores contribuições no cálculo de sua média, o que vai elevar o valor da sua média. Exemplo de um servidor homem que, em 13/11/2019, não tinha pedágio a pagar e aposentou-se com 40 anos de contribuição pelo artigo 20. Então, ele também tinha 5 anos excedentes ao mínimo exigido. Portanto, ele pode descartar 60 contribuições, ou seja, as 60 menores contribuições utilizadas para o cálculo da média. Perfeito? Então, aqui trata o parágrafo 6º da possibilidade de exclusão da quantidade de remunerações utilizadas no cálculo da média, excedentes ao tempo mínimo de contribuição que ele precisava para aposentar-se. Okay? Então, é um benefício. Aqui vou dar um exemplo de cálculo de aposentação em agosto de 2024 pela média, sem o descarte, para a gente entender como é que funciona. Então, a suposição aqui é que o servidor tenha uma média apurada de 30 mil em agosto de 2024. O teto do RGPS em 2024 é R$ 7.786,02. E ele tenha, em agosto de 2024, completado 37 anos de contribuição para o exemplo 1 e 45 anos de contribuição para o exemplo 2. Separei aqui os artigos 4º e 10 para mostrar que a forma de cálculo dos dois artigos é exatamente a mesma coisa. Então, o servidor com 37 anos de contribuição, que se aposenta pelo artigo 4º, parágrafo 6º, 2 e pelo artigo 10, ele receberá apenas 94% da média, que, como eu falei, ele só recebe 100% da média aos 40 anos. Então, aplicando os 94%, aqui há um erro. Então, aqui onde tem 33 mil, leia-se 30 mil, ok? Conforme está aqui na coluna dos 45. Então, aqui foi um erro de grafia. 94% de 30 mil dá 28.200. Então, para o artigo 4º, parágrafo 6º 2 e para o artigo 10, o servidor que se aposenta com 37 anos recebe de proventos 28.200. Lembrando que aqui não é 33 mil, e sim 30 mil. E para quem se aposenta com 45 anos, ele recebe 110% da média. Ora, 110 de 30 mil dá 33 mil. Muito bem. Quem é vinculado ao RPC e se aposenta pelo artigo 4º e pelo artigo 10, ele também recebe, com 37 anos de contribuição, 94% da média. No caso deles, a média estava limitada ao teto do RGPS, então ele vai receber de proventos 7.318,85. E o servidor vinculado ao RPC, que se aposenta com 45 anos de contribuição, receberá o teto do RGPS, R$ 7.786,02. Nas aposentações pelo artigo 20, parágrafo 2º 2, seja com 37 anos, seja com 45 anos, recebe 100% da média.
E servidores vinculados ao RPC com 37 anos de contribuição com 45 anos recebe também 100% da média. Se a média for superior ao teto, ela será limitada ao teto, então ele receberá exatamente 7.786, que no caso é a média aritmética limitada ao teto do RGPS. Esses 37 anos aqui eu coloquei de propósito, porque para o homem que em 31 de 7 de 2024 tinha 37 anos, ele não poderá aposentar-se pelo artigo 20, uma vez que, em 13 de 11 de 2019, esse servidor teria apenas 32 anos, 3 meses e 13 dias de contribuição, devendo, portanto, pagar um pedágio de 2 anos, 8 meses e 17 dias para completar o tempo mínimo de contribuição, que pelo artigo 20 é de 35 anos. Assim, o servidor homem do exemplo, com 37 anos de contribuição, somente poderá aposentar-se pelo artigo 20 quando completar 37 anos, 8 meses e 17 dias, que é justamente o somatório dos 35 anos de contribuição que ele precisava, mais o pedágio de 2 anos, 8 meses e 17 dias. Ok? Muito bem. Vejamos agora um pouquinho sobre os descartes das menores remunerações na aposentação pelo artigo 20. A DECIPEX não está considerando as remunerações posteriores a outubro de 2019 para fins de descarte. Ainda não sabemos qual é a fundamentação legal para essa redução, para esse entendimento, uma vez que o artigo 26 não impõe nenhum marco temporal. Implica dizer que em agosto de 2024, o servidor não poderá descartar 57 remunerações, que é o total de remuneração desde novembro de 2019 até julho de 2024. Então, o somatório de novembro 19 até julho 24 soma 57. Feito? Então, hoje, em agosto, o DECIPEX não está admitindo o descarte dessas remunerações contadas a partir de novembro 19. No caso do exemplo, considerando uma servidora mulher em agosto de 2024, ela utilizaria no cálculo da média 358 remunerações, que é o total de remunerações desde outubro de 94 até julho de 2024. Por que eu coloquei aqui desde outubro de 94? Porque nos meses de julho, agosto e setembro de 94, a contribuição foi definida por medida provisória. O STF considerou inconstitucional essas contribuições de julho, agosto e setembro por não obedecer à anterioridade nonagesimal. Essas contribuições de julho, agosto e setembro de 94 foram devolvidas aos servidores. Então, a DECIPEX só está considerando para cálculo das médias, da média, as remunerações a partir de outubro. Então, esta servidora do exemplo teria, no cálculo da média, 358 remunerações. Considerando que em 31 de julho de 2024, essa servidora teria 444 meses de contribuição, uma vez que ela aposentou-se, estaria se aposentando com 37 anos de contribuição, então 37 vezes 12, 444. Então ela teria, de tempo total de contribuição, 444 meses. Ela poderia descartar, em tese,
444 menos 360, que é o tempo que ela precisaria para aposentar-se, 30 anos vezes 12. Então, ela poderia descartar 84 remunerações. Ou seja, as remunerações que excedem o tempo mínimo necessário para a aposentação pelo artigo 20. Ok? Então, ela poderia descartar 84. Entretanto, pelo entendimento da DECIPEX, a servidora somente poderá descartar 27 remunerações, justamente as 84 remunerações excedentes que ela tem, menos 57, que é a quantidade de remunerações que o DECIPEX não está aceitando para o descarte. Então, ela só poderia descartar 27 remunerações no cálculo da média. Este entendimento da DECIPEX é prejudicial ao servidor. Ainda estamos em contato com o DECIPEX para entender por que eles estão adotando este entendimento, para saber qual é a fundamentação. Ok? Bom, falamos do descarte das remunerações pelo artigo 20. O descarte das menores remunerações nas aposentações pelo artigo 4º e pelo artigo 10 não nos parece que seja conveniente, aconselhável utilizá-las. Por quê? Lembre-se que pelas aposentações do artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 2, e pelo artigo 10, o servidor tem um acréscimo de 2% por ano que excede aos 40 anos. Então, por estas regras, o servidor corre o risco de descartar remunerações excedentes ao tempo mínimo exigido para aposentação e perder esse acréscimo de 2% por ano a partir do 40º ano. Então, para as aposentações pelo artigo 4º e 10, não recomendamos utilizar-se das aposentações, a não ser que ele tenha certeza, convicção de que excede remunerações em anos cheios. Por exemplo, quem se aposenta com 43 anos e 3 meses pode descartar 3 remunerações. Quem se aposenta com 45 anos e 10 meses pode descartar 10 remunerações, mas sempre tomando cuidado para não exceder a quantidade de remunerações que possa repercutir negativamente no acréscimo de 2% por ano. Então, tomem cuidado. Espero que esta apresentação possa lhes ser útil. Abraços a todos e até breve.